Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para uma aula da Escola Bíblica. Eu vou dar algumas aulas sobre a Terra Santa nos tempos de Jesus. Porém, para entendermos o contexto da Terra Santa no tempo de Jesus, nós temos que conhecer o que aconteceu antes, que levou àquele estado de coisas na época que o Senhor foi martirizado, foi sacrificado. Canaã é uma trípode de terra assim, a mais do Mediterrâneo. Ela na realidade fica entre o Líbano, Síria e o Egito. Hoje tem a Jordânia, mas antigamente era a Síria e o Egito. Então era uma terra, como ela ficava no meio, assim, uma tripinha, ela era cobiçada. Não era uma terra fácil, assim, onde o plantio era fácil, as coisas, sabe, em se plantando tudo dá. Não, não era. Era uma terra trabalhosa, era uma terra arenosa, tinha muito deserto. Era complicado viver em Canaã. Eu acredito até que Deus deu Canaã ao povo de Israel para que eles colocassem a sua esperança em Deus e assim a sua fé em Deus, e assim Deus providenciasse que a terra fosse fértil. Hoje, o Estado de Israel tem localidades férteis. Eu, por exemplo, visitei um kibbutz próximo ao Mar Morto, que é uma maravilha. Eu almocei lá, é uma coisa extraordinária. Uma terra formidável, porque Deus permitiu que essa terra fosse irrigada e ali os nossos irmãos judeus plantassem flores, árvores frutíferas, leguminosas. É uma beleza, é uma beleza. A minha mulher, Tereza Cristina, ela é muito de salada. Eu já não sou. No nosso hotel, diga-se de passagem, que era um hotel de extrema qualidade, de 5 estrelas, ela ficava encantada com os legumes, ficava encantada com as verduras, ficava encantada com as frutas, porque realmente eram magníficas, eram lindas. E não eram importadas, eram plantadas na terra de Israel. Na minha opinião, isso é uma bênção de Deus. Mas Israel vivia pecando, os antepassados viviam pecando, viviam fazendo. A Bíblia nos mostra isso. O que eu vou falar aqui é o que a Bíblia exatamente não mostra, em termos das obras de Deus, desenvolvendo a humanidade, etc. E a Bíblia nos mostra a relação do divino com o homem, com o povo de Israel, os evangelhos, as cartas, o Apocalipse. Mas a Bíblia protestante não tem a parte dos Macabeus que tem na Bíblia católica. Mas é fundamental se conhecer o período dos Macabeus, o período asmoniano, para podermos entender o que acontecia em Jerusalém. Canaã era uma terra cobiçadíssima. É estranho. Os sírios, porque chegavam no Egito, o Egito que chegava nos sírios. Hoje, os árabes palestinos acham que tem direito. Quer dizer, é uma terra cobiçadíssima. Realmente, quando a gente chega lá, é uma emoção. Quando eu desci em Tel Aviv, meu Deus, que emoção que dá. Que grande, de me lembrar, eu fico emocionado.
a gente sente um ar, uma coisa diferente. Realmente parece que a Shekinah de Deus está em cima daquela localidade. Alexandre Magno foi um imperador oriundo da Macedônia. Macedônia é um dos reinos da Grécia. Ele, saindo lá da Macedônia, conquistou a Grécia toda, conquistou aquelas terras todas do Oriente Médio, chegou até o Egito. No Egito ele foi deificado, endeusaram ele. Ele passou a ser filho de Amon. Amon é o principal deus do panteão egípcio. Então ele passou a ser Zeus Amon, e entronizado Faraó, o soberano do Egito. Ele acreditou naquilo de uma tal maneira de que ele era Deus. Foi uma transformação na vida do guerreiro. Ele realmente ficou com aquilo na cabeça. Depois dele morto, ainda continuou o culto a ele no Egito. Que engraçado, né? Essas coisas acontecem somente no Egito. Ele fundou Alexandria, um dos fatores que ele era lembrado, porque ele tinha fundado a Alexandria. Ele adentrou pela Arábia, chegou na Babilônia, e da Babilônia ele assimilou aquele estilo de vida babilônico, aquele luxo, porque a Grécia, a Macedônia não tinha aquele luxo, era uma gente simples, era uma gente guerreira, né? Espartano, tem um nome espartano. Por quê? Porque era uma gente simples, tinha aquelas togas brancas, mas não tinha aquele luxo oriental da Babilônia, e ele ficou deslumbrado com aquilo. Ele se comportava como o imperador da Babilônia, como um Nabucodonosor. Né? Ele ficou encantado, casou lá com a filha do imperador, do rei deposto, enfim. Mas ele era um guerreiro. E aí de lá ele foi até a Índia. Na Índia, os generais dele disseram: chega, não dá mais, vamos voltar. E ele voltou e ele acabou morrendo. Mas ao morrer tinha um império enorme. O filho dele era pequeno, não conseguiu manter o poder do pai. E os generais dividiram esse império. Seleuco Nicator pegou a parte, eu vou ler aqui para não errar, da Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Turquia, Paquistão, Líbano, parte da Palestina em outras cidades pela Ásia, ali à margem do Mediterrâneo. Ptolomeu foi para o Egito, fundou a dinastia Ptolomeia, ou Ptolomeica, da qual Cleópatra, a célebre Cleópatra, pertencia. Quando Seleuco Nicator, que era o nome do general, assumiu esse império, ele adotou o título de Basileu. Basileu é um título antigo, grego, que quer dizer rei. Muita gente diz imperador. Os basileus terminaram, não herdeiros de Seleuco, mas o título de Basileu, o último Basileu que se tem conhecimento assim, histórico, é o imperador de Constantinopla, quando Constantinopla caiu em 1490 e picos. Muito bem. O Seleuco Nicator criou uma dinastia seulicida, do Império Seulicida. Historicamente, esse Império de Nicator passou a ser o Império Seulicida. E ele criou, então, essa dinastia. Dinastia Seleucida. Eu tenho uma certa dificuldade de falar, vocês me perdoem, mas estou tentando explicar bem as palavras.
Eu gostaria de explicar uma coisa muito importante para nós cristãos. Na Epístola de Hebreus tem uma citação que Jesus era sacerdote, exercia o sacerdote na ordem de Melquisedeque. O que vem a ser a ordem de Melquisedeque? Abraão reconheceu que Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, segundo consta era rei de Jerusalém, era maior do que ele. E ele pagou dízimo a Melquisedeque. Está lá no Gênesis. Então, a ordem de Melquisedeque era considerada e é considerada uma ordem superior de sacerdócio. Se nós lembrarmos bem, Abraão não era um sacerdote do Senhor. Abraão era um escolhido do Senhor, para dele sair grandes nações, tanto as nações árabes quanto as nossas nações judaico-cristãs. Então, ele não era um sacerdote. Ele dependia do Deus, ele honrava Deus, mas ele não era um sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo. A gente não vê Isaac como sacerdote, nem Jacó. A gente vê Arão como sacerdote, os levitas como sacerdote, depois da volta do Êxodo. Obviamente, Moisés era um sacerdote superior, descendente de Abrão. Porém, Abrão não era, Melquisedeque era. Bom, então fica estabelecido que existe a ordem, o sacerdote na ordem de Melquisedeque, a qual Jesus, como homem, pertencia. Porque não podemos esquecer, Jesus era homem Deus, Deus homem. Muito bem. Em contrapartida, existe o sacerdote da ordem de Lúcifer. Existe o sacerdote da ordem de Lúcifer. Eu vou fazer uma aula sobre isso, mas eu vou adiantar. Hitler era sacerdote na ordem de Lúcifer. Himmler, o chefe da SS, lá do nazista, era sacerdote na ordem de Lúcifer. E tinha outros nazistas que eram do sacerdote da ordem de Lúcifer. Adriano, imperador de Roma, que destruiu o templo e no templo botou imagens pagãs e destruiu Jerusalém, expulsando os judeus da Terra Santa. Os judeus entraram na sua grandiosa diáspora. Era um sacerdote na ordem de Lúcifer. Mas o sacerdote na ordem de Lúcifer, que nós vamos tratar aqui, é o basileu Antíoco IV Epifânio, que reinou de 175 a.C. a 164 a.C., ou antes da Era Comum. Esse homem era um louco. Ele fez guerra lá ao rei do Egito, queria tomar o Egito. E é tal história. Jerusalém era um presunto do sanduíche. Estava entre a Síria e o Egito. Então estava ali no meio da confusão. Ele foi lá, guerreou lá contra o Egito, e aí voltou-se contra Israel. Por quê? Porque em Jerusalém tinha o templo do Deus Altíssimo. O templo construído por Neemias, quando da volta da Babilônia. Nesse tempo, evidentemente, a Arca da Aliança não estava, mas tinham todos os elementos de ouro, de prata. O santo lugar tinha as paredes de ouro. Era uma maravilha. As riquezas eram maravilhosas. Por quê? Porque os judeus que voltaram cativos construíram um templo menor do que o de Salomão, porém riquíssimo, para honrar o seu Deus e louvar o seu Deus. Eu entendo isso perfeitamente bem. Muita gente não entende, mas eu entendo. Ora,
O tal do Antíoco IV Epifânio queria o ouro do templo. Sempre é assim. Quando Tito, em 70, na nossa era, invade o templo, é para pegar o ouro do templo. Para quê? Porque o pai dele, Vespasiano, era imperador e precisava terminar o Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma foi construído num pântano. Era um sorvedor de dinheiro. O que fez o Tito antes? Depois ele foi ser sucessor do pai do imperador. Foi lá e queimou o templo, saqueou, tirou o ouro, levou o ouro para pagar lá em Roma. O Coliseu é o maior monumento judaico que existe no mundo, porque foi terminado com ouro judeu. Ninguém diz isso, mas essa é a verdade. Aí o Epifânio chegou lá, invadiu o templo, saqueou o templo. Não satisfeito, entrou no Santos dos Santos e sacrificou um porco, um animal imundo. Ora, sacrificar um porco é um ultraje ao Deus eterno. Uma vergonha, é uma tristeza. Ele chegou lá e matou o porco. Tá? Não satisfeito, construiu uma fortaleza que agora chama-se Acra. Essa fortaleza foi construída onde hoje é a Cidade Velha. Era a Cidade Baixa de Jerusalém. Hoje eu não sei como está a topografia, mas era a Cidade Baixa de Jerusalém. Porque depois tinha um monte do templo, era aqui embaixo. Muito bem. Construiu Acra e aí começou a dar os decretos dele na sua guerra contra o Deus de Israel, contra o nosso Deus e Pai. Não pode circuncisão, não pode sabá, não pode nenhuma cerimônia judaica, nenhuma comemoração, Páscoa, Peixá, nada disso. Acabou. Agora vocês vão, por decreto e com oficiais armados, impondo isso ao povo. Agora vocês vão adorar aqui o meu Deus, lá o Deus dele. E mandou construir vários altares. Eu li uma vez que eram postes ídolos. Essa gente que tem ídolo pagão sempre constrói postes ídolos, colocam seus ídolos em forma de poste. Por quê? Porque é um símbolo fálico. O símbolo fálico, quer dizer, é como se fosse um pênis. Então, o Deus é tão importante que tem um pênis. A terra é fertilizada pelo pênis desse Deus. São essas coisas do paganismo que muita gente não entende o que é poste. Esses postes, vejam bem, tinha até nos Estados Unidos. Lá chama-se totem, mas existia. Portanto, era uma cultura universalista, universal, que não se sabe como chegou de um lado para o outro, do lado de um para o outro, de um para lá e para cá. Aí ele chegou lá numa cidade chamada Modim. Veja, esse cara era tão maluco que ele obrigou os judeus circuncisados, os jovens, a praticarem a luxúria, até na rua, que era uma devassidão que fazia vergonha até a Sodoma e Gomorra. Para completar esse furdunço, ele botou lá, construiu o altar, como eu já disse, botou lá o símbolo fálico e tal, e orou, tem que matar porco em sacrifício e tal. É uma cidade pequena chamada Modim. Nesse Modim foi construído um altar. Acredito que Modim fosse uma cidade de passagem, qualquer coisa assim. Nessa cidade, Modim, tinha um Cohen é um sacerdote do templo, chamado Matatias ben Yohanan. Matatias ben Yohanan, ele era sacerdote do templo. Por quê? Porque havia um rodízio no templo de sacerdote. Não havia sacerdote físico. Tinha alguns fixos, mas havia um rodízio de sacerdote. Sacerdote Joaquim, marido de Ana,
que pai de São João Batista, ele quando ele ficou mudo, ele, ele será que é Joaquim mesmo? Será que a minha cabeça está boa? Santana é a mãe de Nossa Senhora. A mãe de o marido de Isabel, o pai de João Batista, eu esqueci o nome dele agora, me desculpe. Ele ficou mudo dentro do Santos dos Santos. Por quê? Porque era o turno dele de fazer as oferendas ao Deus Altíssimo. Havia um turno. E o Matatias era um sacerdote do templo que tinha terminado seu turno e tinha voltado para Modim. Ele era portanto, ele, naquela localidade, como ele tinha sido sacerdote no templo, ele era o sujeito mais importante da cidade, era óbvio. Ele chegou lá, o cara lá, vocês vão ter que adorar o porco. Ele disse, eu não. Vão ter que subir no templo. Eu não. E aí, o camarada que ordenou isso era um tal de Apelles, APELS, enviado do Antíoco IV Epifânio. Eu não vou nada. Eu não vou. Mas sabe, quando tem uma potência dominante, tem sempre o viva quem vence, né? Sempre tem um cara que bandeira lá do sujeito, do dominador. E um judeu lá se encheu de coragem e foi matar um porco. Antes dele matar o porco, o Matatias matou ele. Enquanto isso, os filhos de Matatias, Judas Macabeu, Jonas Macabeu, Eleazar, João e Simão, mataram o tal do Apelles. Foi um traje ao rei lá, o Basileu, né? E o Basileu, então, as autoridades sírias lá, do Império Seleucidas, decretaram a prisão do Matatias e dos filhos dele. Quando ele soube disso, ele, que já tinha, naquela ocasião, feito um discurso ao povo, para que continuasse com seu culto ao Deus Eterno, fez um outro discurso e se mandou para as montanhas. Por quê? Porque eles foram para montanhas com um grupo enorme de judeus, para estabelecer guerras de guerrilha. Ou seja, no momento em que eles não podiam atacar um exército forte, como o do Antíoco Epifânio, eles iam fazer guerrilhas, quer dizer, iam guerrear um pouco aqui, vence, vai ali, vence um pouquinho. São soldados que ficam esperando parte do exército, muitas vezes até na retaguarda do exército, e pau neles. Então essa gente, eles foram lá para estabelecer guerra de guerrilhas. E foram os valentes, hein? Esses macabeus foram os caras. Macabeu quer dizer martelo. Eles eram caras, sabe, hoje tem os jogos macabeus lá em Israel. Merece, sabe? Porque os macabeus foram os valentes. Aí, se Fujana mantém, mas alguns judeus começaram a fazer seu culto, seu sabá, em umas cavernas. E os seleucidas descobriram. Eles começaram a guardar o sábado, né? Fazia sexta-feira, né? Pôr do sol, ficava na caverna, em oração e tal. Os seleucidas descobriram, invadiram uma dessas cavernas enormes e mataram de forma atroz os homens, as mulheres, os velhos, as crianças. Sobrou ninguém. Era sábado, eles não podiam reagir.
Aí os judeus se reuniram e disseram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos honrar nosso Deus, tá certo, ele mandou descansar no sábado. Mas se nós formos atacados, nós vamos revidar. Isso se tornou consenso. Se formos atacados, até o dia de hoje, hein? Se formos atacados no sábado, vamos reagir. E assim foi. E essa revolta acabou criando um reino chamado Reino Asmoniano, porque os macabeus são descendentes de um sacerdote que deu origem a esse nome. O que é importante dessa guerra é que, dessa revolta, é que ela começou não contra uma guerra de conquista só. Não era só porque o exército conquistou a Terra Santa, não. É uma guerra entre religiões. A religião judaica e a religião pagã. Isso é que as pessoas têm que entender. A religião judaica contra a religião pagã. Lá o Selecida, lá o Antíoco Epifânio, queria acabar com a religião de Israel e implantar a religião pagã dele. No século XX de nossa era, nós assistimos a mesma coisa. O Adolf Hitler e seus nazistas, eles não declararam guerra só à Rússia, à França, à Inglaterra. Não. Eles declararam guerra a Deus. Ao nosso Deus. O Hitler tinha mania lá de ir em Bayreuth. Bayreuth era uma cidade onde tinha um teatro de Wagner e falar lá com a filha, mulher de Wagner lá, filha de Wagner, mulher de Wagner lá, filha do Franz Liszt, porque lá era o templo daquela cultura dos deuses nórdicos. Então Hitler ia lá uma forma de homenagear os deuses nórdicos. Odin, Thor e outros, as valquírias. O Goebbels pegou um castelo, fez uma sede de uma irmandade e mandou muita gente procurar onde estava o Santo Graal, que diz que é o cálice de Cristo, e outros objetos, numa seita, numa religião. Quer dizer, o nazismo não é só uma teoria política, é uma seita. E essa seita nazista, na frente, os sacerdotes na ordem de Lúcifer, Adolf Hitler e Himmler, combateram o nosso Deus. Se eles estavam querendo matar todos os judeus, estavam combatendo tudo de Israel, que é o nosso Deus. A Igreja Católica, apesar do pessoal dizer que o Pio XII era o Papa de Hitler, mentira, porque ele nem Papa era naquela época. Foi subserviente à Igreja na Alemanha? Foi. Mas os luteranos, mais ainda, porque os luteranos disseram que Hitler completava o ministério de Lutero. Hoje eles ficam caladinhos, mas eles fizeram isso, senhor. Então, essa guerra dos macabeus era uma guerra religiosa, uma guerra contra o nosso Deus. Eles queriam destruir Israel. Como é que nós íamos ter então Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador? Não teríamos, se eles tivessem vencido. Mas os macabeus nos garantiram a vitória. Depois eles botaram os pés pelas mãos, porque Simão Macabeu, irmão de Judas,
que assumiu a liderança se transformou em rei. E a gente sabe que Israel só pode ter um rei. Para nós o Messias, para eles também. Para nós o rei de Israel já chegou. E vai voltar. Quando ele voltar vai ser o rei deles, o Messias. É a palavra que se encarnou. Mas se eles tivessem vencido, como é que é? Mais uma vitória do nosso Deus, para provar que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Minha gente, essa parte é muito necessária, e sem ela não podemos entender nem Herodes, nem o templo de Herodes, nem a presença romana na Terra Santa, Pilatos e outros menos votados. Me alonguei demais, mas se faz necessário. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê discernimento para entendermos esta guerra espiritual entre os macabeus e os seleucidas, entre o nosso Deus, o Deus de Israel, e os deuses do paganismo. Amém.